Olá, pessoal, beleza? Professor aqui na área. Vamos para mais um vídeo. A gente vai falar agora da organização municipal, tá? Dos bens municipais e dos tributos, tá? Eu vou te mostrar exatamente o que a gente vai falar. No finalzinho, eu vou mostrar os pontos que a gente não falou, porque não é o que mais cai em prova. Eu vou explicar direitinho para você. Vamos lá. Ó, deixa seu like, isso é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal e me siga no Instagram, tá aqui embaixo, aqui, beleza? Vamos lá. Ó, esse amarelo a gente já passou, tá? Claro que a gente fez um resumão. Você precisa ler a lei orgânica. Isso aqui é basicamente tudo, são pouquíssimas coisas que não estão incluídas aqui, tá? Porque às vezes fala sobre o título ou o capítulo, mas dentro do capítulo tem várias seções, subseções, ou seja, que está incluído ali naquele capítulo. Então, tem que tomar cuidado, porque são vários assuntos, por mais que você pense, sei lá, do Poder Legislativo. Ah, é só isso aqui? Não, do Poder Legislativo é o título, é o capítulo. Tem que ver o que está dentro do capítulo, dentro do título. São várias seções, subseções, enfim. É bem mais amplo aqui, tá? Então a gente fez um resumão, já falar da organização administrativa. Essa videoaula aqui é bem tranquila. Agora sim, a gente vai falar da administração direta e indireta, que é tema de direito administrativo. A gente vai pegar legal, vamos lá. Ó, a administração municipal. Então, a administração municipal, né? Basicamente, a administração municipal aqui é amplo. É amplo. É uma coisa mais ampla, né, Lé? Isso, mais ampla. Maior, uma coisa maior, sim. Ela é dividida, ela é constituída em duas coisas: em órgãos, que fazem parte da estrutura administrativa da prefeitura, e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que no caso seria a administração indireta. Isso aqui seria a administração direta. O que estou falando, pessoal? Estou falando o seguinte, olha que legal. Aqui está a administração pública. A administração pública ela é dividida em administração direta, que seria os próprios órgãos da prefeitura. Eu botava só órgãos, né? E divide também a administração pública municipal, a ADM pública municipal, em administração direta. Eita, indireta, né? Indireta já foi. Indireta. Que seria quem? Que são, né? Autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Então, quando eu falo, volta aqui, pessoal, quando eu falo, pessoal, administração pública é todo mundo. Administração direta, agora é só os órgãos da prefeitura fazendo ali o serviço. Administração indireta, agora é só as entidades que o município cria. Então, perceba o seguinte: quando a prefeitura realiza um serviço, ela realiza diretamente por meio dos seus próprios órgãos. É administração direta. Então, o município é administração direta. O exemplo aqui, o município, os órgãos ali que compõem o município. Agora, o município, pessoal, ele pode criar uma entidade, como por exemplo, uma empresa pública, para fazer um serviço para ela. Isso aconteceu em Petrópolis, né? A CPTrans, né, que é uma, salvo engano, uma empresa pública, tem que ver direitinho, não me recordo, acho que empresa pública, tem que ver lá direitinho. Enfim, a CPTrans deveria ser um órgão do trânsito, né? Show. Só que ela não quis um órgão. Ela fez o quê? Ela criou uma entidade para fazer para ela, para ficar responsável pelo trânsito. Tá? Existem outros também, que a gente até fez vídeo aula. Então, ou a prefeitura faz por meio de seus próprios órgãos, ou ela cria uma entidade para fazer para ela. Agora vamos voltar para ler, que ali vai ficar mais fácil. Ó. A administração municipal ela é constituída de órgãos da própria prefeitura, tá? E de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Por que são entidades dotadas de personalidade jurídica própria? Porque é uma outra entidade, tá? Ela é entidade dotada de personalidade jurídica própria, pessoal, significa que ela pode ter bens no nome dela, ela pode ter. Ela é uma outra pessoa jurídica, tá? Ela é uma outra pessoa jurídica. O município é uma.
o município cria uma outra. Essa outra, ela é independente, é quase como se fosse independente. Os carros é dela, tá? É, se você precisar entrar com uma ação judicial, é ela que responde, tá bom? Show? Já nos órgãos, não. Você não tem como processar uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde, não tem como. Ah, professor, tem como sim. Você vai processar a prefeitura. Prefeitura que tem personalidade jurídica, tá? Não a secretaria. Não tem como você processar a secretaria em si. Mas se fosse independente, se fosse uma autarquia, por exemplo, aí teria como, tá bom? Então, vamos falar, os órgãos. Os órgãos da administração direta, tá até aqui o nome para você fixar, ó, zona direta, compõe-se da estrutura administrativa da prefeitura, foi o que eu acabei de dizer, e se organizam, coordenam, atendendo os princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Padrão, isso aqui é mera leitura, tá? Show. E vem falar também das entidades. As entidades que compõem a administração indireta, que tem a sua própria personalidade jurídica, ou seja, é uma pessoa jurídica independente, a prefeitura está aqui, ela está aqui, ó, do ladinho praticamente. Os órgãos estão onde? Os órgãos estão dentro da prefeitura. A entidade ela fica por fora. Ela pode ter um carro no nome dela. Tá? Ah, professor, mas tem carro da Secretaria de Saúde? Não, órgão não pode ter carro, não pode ter bem. O carro da Secretaria de Saúde é da Prefeitura. Igual a Polícia Rodoviária Federal. Aqueles carros da Polícia Rodoviária Federal. Tem como você processar a Polícia Rodoviária Federal? Não tem como. Você vai processar a União. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal é um órgão. Agora, tem como você processar o INSS? Tem. Tem como você processar o IBGE? Tem. Por que tem como você processar o IBGE e o INSS? Porque o INSS e o IBGE não são órgãos da União. São entidades que a União criou para ajudá-la. No caso, o INSS é responsável pela Seguridade Social, IBGE, Estatística e Geografia, né? Show! Aqui é a mesma coisa. Então, essas entidades o município pode criar. Isso. São 4, né, professor Lê? Sim. O município ele escolhe qual ele quer criar? Não. Cada entidade aqui, ela é responsável por uma coisa. Tá? Cada entidade aqui, ela é responsável por uma coisa. Eu não vou entrar muito no detalhe, nos exemplos, porque é difícil a gente falar de um município. É mais fácil de falar da União, do Estado do Rio de Janeiro, mas o município é mais difícil saber se tem uma autarquia, se tem uma empresa pública. Mas, enfim, eu vou te dar alguns macetes para você decorar cada um aqui, tá? Então, o município, ele quer criar uma entidade. Ele pode criar uma autarquia. O que é uma autarquia? Autarquia, esse em vermelho, pessoal, esse vermelho, até você que vai adquirir o slide, esse vermelho é a parte mais importante, é o diferentão, porque você vai ver aqui que são muito parecidas algumas, né, algumas coisas. Mas esse vermelho é o diferentão. A autarquia é o serviço autônomo. Então, falou em serviço autônomo, é a autarquia. A autarquia ela é criada para executar a atividade típica da administração pública, tá? Ou seja, uma atividade que o município deveria fazer com seus órgãos. Só que ela não quer fazer com seus órgãos, ela cria uma autarquia para fazer. Então, aquilo que seria feito por um órgão, ela pode fazer, uma autarquia deveria fazer, a atividade típica de administração pública. Um exemplo de autarquia que certamente em Itaperuna é a entidade que vai tratar da sua previdência. Você vai pagar todo mês, pessoal, a previdência sua, né? A Seguridade Social, a sua Seguridade. Show. Lá é a previdência própria, né? Ou seja, lá você não vai pagar INSS, é uma previdência própria. Geralmente, essas previdências de município são autarquias, são criadas, né, na forma autarquia, para gerar ali o fundo que vai receber. Aí você vai se aposentar segundo essa previdência. Geralmente é assim, Itaperuna Prévia, alguma coisa prévia, sempre é assim, tá bom? Então saiba que era uma coisa que o município deveria fazer com o seu órgão, só que ela prefere criar uma autarquia para ser mais independente, para não se preocupar muito, porque com o órgão ela se preocupa muito, né? Agora, porque está na estrutura dela. Imagina, a pessoa entrar na justiça para se aposentar. São os procuradores do município que vão defendê-la. Aqui não, quando ela cria uma autarquia, quem vai defender é os procuradores da autarquia. São os advogados da autarquia que vão defender. Então, se vai entrar na justiça porque você não está conseguindo se aposentar, você, servidor público efetivo de Itaperuna, você pode entrar na justiça contra a autarquia diretamente, tá bom? Show. Existe também, pessoal, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Tá? Ambos aqui são empresas.
Ambos são empresas, mas existe uma diferença entre elas. Se o prefeito me perguntasse, professor Ali, eu quero criar uma empresa do município, eu ia dar duas opções para ele. Ó, professor Ali, ó, prefeito, você pode criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Qual a diferença? Basicamente, a empresa pública ela é 100% do município. A sociedade de economia mista, a maior parte dela é do município, mas a outra parte pode ser vendida, tá? Um exemplo de empresa pública a nível da União, só vou dar exemplo nível da União, porque não é comum município criar empresa pública sociedade de economia mista, tá? A nível da União, a nível federal. Um exemplo de empresa pública que é 100% da União, a empresa brasileira de Correios e Telégrafo, né, os Correios, e a Caixa Econômica Federal. Empresa pública. 100% da União, 100% federal, da União. Show. Agora, um exemplo de sociedade de economia mista, que também são empresas, tá? É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um exemplo clássico de sociedade de economia mista. Por quê? Porque a maior parte do Banco do Brasil é da União. A União que tem o controle. Mas a outra parte é de quem comprar. Então, o Itaú já comprou ações do Banco do Brasil. Você pode entrar no celular aí, no aplicativo aí, e comprar ações do Banco do Brasil. E ser sócio, um dos sócios também. Só que a maioria sempre vai fazer parte da União, tá? No caso aqui do nosso exemplo. Então, basicamente, já temos uma diferença, né? Empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Isso aqui é outro detalhe também, pessoal, mas não quero entrar no mérito agora não, tá? Direito privado quer dizer que a maioria das leis que vão regulamentar a empresa pública vai ser as leis que regulamentam a coisa privada. Aqui é a mesma coisa. Isso é muito óbvio, né? Ou seja, leis que regulamentam a coisa pública não vai interferir aqui na empresa pública. Ficou confuso, agora ficou confuso mesmo. Agora eu tenho que me confundir aqui. Enfim, pessoal, aqui está dizendo que as leis que vão regulamentar a empresa pública vai ser as mesmas leis que regulamentam as coisas privadas, tá? Lei normal, como regulamenta eu, regulamenta você. Por quê? Porque existem as leis de direito público. As leis só regulamenta a prefeitura, por exemplo, tá? Vamos continuar. Com patrimônio e capital exclusivos do município. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Essa é a diferença, basicamente, tá? É criado por lei, todos são criados por lei, exceto a fundação, né? Inclusive aqui, ó, a autarquia também é criada por lei, tá? A lei que vai criar, show, criado por lei para exploração de atividade econômica. Então, a empresa pública tem um viés mais econômico, tá? A sociedade de economia mista também, viés econômico, também é criada por lei. Então, os dois aqui são basicamente a mesma coisa. Ó, todas são criadas por lei, todas para explorar a atividade econômica. Sim, são empresas. Ambas são empresas. Show. Só que a diferença está aqui em vermelho. Ó. A empresa pública, o patrimônio, o capital é exclusivo do município, é 100% do município. Já a sociedade de economia mista, que também é uma empresa, ela é forma de sociedade de anônima, já vou explicar, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, ao município. Ou seja, a maioria da empresa, da sociedade de economia mista, pertence ao município, ou entidade de administração indireta, né? Aí aqui é mais complicado ainda. Que aí seria um caso de uma empresa, de uma autarquia, de uma empresa pública, de uma autarquia comprar outra parte, enfim, isso aqui é mais delicado. Enfim, isso aqui envolve outra coisa, tá bom? Então, a diferença é esta. Sociedade de economia mista, as ações com direito ao voto pertencem à maioria ao município, ou seja, a sociedade de economia mista é uma empresa que a sua maioria pertence ao município. A outra parte pertence a quem comprar. Show. Agora perceba uma coisa: forma de sociedade anônima, isso, SA. A sociedade de economia mista, pessoal, ela só pode ser criada na forma de sociedade anônima. Ela só pode ser criada SA. Não tem Vivo SA? As empresas também, muito grandes, né? Elas são todas SAs, né? Sociedade anônima. A sociedade de economia mista também. Veja que esse viés não tem para a empresa pública, tá? A empresa pública pode ser SA? Pode ser SA e pode ser qualquer outro tipo. Não é uma exclusividade da sociedade de economia mista, pessoal. O modo que ela vai ser criada. Só está dizendo o seguinte: ó, vai criar a sociedade de economia mista? Vou. Só pode ser sociedade anônima. Ah, não, quero criar empresa pública. Pode ser qualquer coisa. Até a sociedade anônima? Sim. Se quiser ser SA, também vai ser SA.
vai ser Alexandre S.A., uma empresa pública. Agora, se for sociedade de economia mista, só pode ser S.A., não pode ser outra coisa mais, tá bom? Show? Então, perceba essa diferença aí. Vamos continuar. E fundação, né? A fundação pública ela tem um viés ah, mais de ajuda, essas coisas, né? É criada em virtude de autorização legislativa. A diferença é isso aqui, ó. Falou que é criada em virtude de autorização legislativa é fundação pública. É um viés mais humanitário, ó. Desenvolve atividades que não exigem execução por órgão ou entidade de direito público. Ou seja, fundação para ajudar as pessoas carentes. É isso aqui. Fundação pública. O município ele pode criar uma fundação para ela. Existe a fundação privada? Existe. Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, não sei se existe ainda, tá? E que pode ser uma fundação. Só que a fundação, a maior diferença é criada em virtude de autorização legislativa. Me explica isso aí, professor Ney. A empresa pública, a sociedade de economia mista e a autarquia são todas criadas por lei, ó, criadas por lei, e aqui, volta aqui, meu filho, e aqui, criadas por lei. Quer dizer o quê? Quer dizer que manda a lei, o prefeito manda a lei para a Câmara votou, aprovou a lei, o prefeito sancionou, promulgou, publicou, está valendo a lei, show, criou, já está funcionando, já criou, show. Agora, a fundação pública não. A fundação pública não é criada assim. A fundação pública, existe uma lei qualquer que está tramitando, aí o prefeito vai lá, acrescenta. O prefeito manda qualquer lei para a Câmara. Aí o prefeito, assim, ó, peço autorização para criar uma fundação pública. Aí, tá lá, fica autorizado, o prefeito manda para a Câmara, né? Fica autorizada a criação de uma fundação pública. Aí a Câmara aprova, e aí ficou autorizado, mas não criou ainda. Ah, não pode ser uma lei específica para criar a fundação pública? Não, não pode ser não. No caso da empresa pública, sociedade de economia mista e autarquia, vai ser uma lei específica, tá bom? Aqui só vai ser uma autorização. Essa autorização pode ser em qualquer lei, uma leizinha qualquer aí botou. Fica autorizado? Fica. Provou? Aprovou. Então está autorizado a criar. Show? Aí vai acontecer o quê? Aí a fundação pública adquire personalidade jurídica, ou seja, do CNPJ, vamos dizer assim, vira uma pessoa jurídica de fato, com a inspiração da escritura pública na sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações, porque é uma fundação pública, ela é um pouquinho diferenciada, mas não deixa de ser uma fundação. Então só vai existir a fundação quando ir lá no registro de pessoa jurídica e fazer a escritura da criação dela, ou seja, como criar ela, o CNPJ bonitinho. Bom, aí cria de fato, tá? Então, ela é criada em virtude de autorização legislativa. Pessoal, qualquer coisa, volta um pouquinho, que esse assunto, para quem não estudou direito administrativo, é chato, é difícil mesmo. Vamos lá. Pulamos agora dos bens municipais. A gente vai falar de modo bem simples e sucinto. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados pela sua natureza em relação a cada serviço, né? Natureza como se fosse imóvel ou móvel, né? Ou em relação a cada serviço. Serviço de saúde, sei lá. Esse aqui é genérico mesmo, pessoal. Não tem muito, nem se segue muito isso, né? Mas sabe que os bens patrimoniais do município devem ser classificados pela natureza em relação ao serviço. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tá? Show. Deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício. Será incluído o inventário de todos os bens municipais. Ou seja, todos os anos vai verificar o patrimônio do município. Quantos carros tem, quantos imóveis tem. Uma coisa que despenca muito em prova é esse dia aqui, pessoal. Olha só. Alienação de bens imóveis. Alienação é trocar o nome. Um exemplo muito bacana é a venda. Porque se eu vendo para você, vou falar carro, porque bicicleta a gente não faz isso, né? Carro, um imóvel, eu vou ter que passar para o seu nome, não é isso? Eu vou estar alienando. Então, a venda é uma alienação, mas eu posso doar para você também. Posso te dar um carro. Show. Vou passar para o seu nome também. É uma alienação. Alienação é trocar de nome. Só que todo mundo fala que é venda. Então não está errado, está certo, né? Fica subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Ou seja, se o prefeito quiser alienar, vender um bem do município, tem que ter interesse público. Não pode vender a ermo. Ó, vou vender os carros velhos para comprar carros novos para atender melhor a população, porque os carros não estão em condições de uso e precisa levar o pessoal da saúde em casa, o pessoal que está no hospital para casa.
É um exemplo, tá bom? Show. Então, vou vender os carros velhos. Sim. Se ela precisa de avaliação, aí tem que pagar um avaliador para avaliar quanto custa aqueles carros ou aquela casa, enfim. Agora, o mais importante, pessoal, é a diferença. Aqui todos eles vão passar por isso, por esse crivo, né? O interesse público e a avaliação. Então tem que ter interesse público mais avaliação. Show. Agora, se for imóvel, vai ter que ter uma autorização legislativa. Ou seja, a Câmara tem que autorizar o prefeito vender. É isso mesmo, vender o imóvel. Imóvel o quê? Um terreno, uma casa. Então tem que ter uma autorização da Câmara. Não pode o prefeito vender a torto direito, mesmo que haja interesse público. Tem que ter uma autorização, tá? Dispensado nos casos de doação e permuta. Não, e concorrência, pessoal. Concorrência é aquele. É tipo um leilão, né? Grosso modo, seria um leilão assim. Concorrência pública. Para as pessoas darem mais, né? Show. Dispensada esta no caso de permuta, né? É claro, dispensar a concorrência no caso de permuta ou doação. Vamos supor que a prefeitura vai doar um imóvel, uma casa, para uma instituição beneficente. Tem que ter autorização legislativa, não precisa de concorrência. Tá? Vai doar para aquela instituição ou troca, fazer a troca de um terreno com outro. Também não precisa de concorrência. Vai fazer a troca para aquele terreno específico. Agora, a autorização legislativa precisa. Show. Isso é imóvel, né, professor? Olha, casa, terreno, isso. E se for móvel? Exemplo, um carro, uma mesa, uma cadeira, sei lá, móvel. Um carro. Vai depender apenas da concorrência pública. Ou seja, só o leilão, os grosso modo, a concorrência ali para disputar ali. Tem leilão, tem pregão, tem um monte de coisa. Tá? Show. Dispensada é esta no caso de doação. É claro, se o prefeito for doar o carro para uma instituição carente, aí sim, não precisa de concorrência, né? Ele pode fazer a doação. Note que o móvel não precisa de autorização legislativa. A Câmara não tem que dar pitaco. Falou em carro, falou em cadeira, mesa, nessas coisas, móvel, não precisa de pitaco de Câmara, não precisa de autorização da Câmara. Show? Beleza? Só casa e terreno que precisa. Show. Que será permitida exclusivamente para fins assistenciais. Como eu disse, como eu havia dito, o móvel em doação não precisa de concorrência, óbvio, mas só pode ser para fins assistenciais, ou quando houver interesse relevante justificado pelo executivo. Ele vai justificar porque ele está doando aquele móvel ali bonitinho, mas sempre com fim assistencial, tá bom? Então, isso é o mais importante em bens imóveis, bens do município, tá, pessoal? É claro que lá tem muito mais coisa, você pode dar uma lida também. Isso aqui é o mais importante disparado. Bom, pulamos aqui dos serviços municipais, que quase nunca tem questão disso, mas pode ser que venha, você tem que dar estudado. A gente vai pular agora para os tributos municipais, e é o nosso último slide, nosso último tributos municipais, tá? Para a gente fechar aqui. Então, pessoal, a gente abordou tudo isso aqui em amarelo e esse aqui em vermelho agora. Aqui também está amarelo. A gente não vai falar sobre os outros são muito específicos, quase nunca aparecem em prova, mas é bom você dar uma lida. Você vê que é bem confuso mesmo, é muito específico de cada área, é bem chatinho mesmo. Tá, até os tributos municipais a gente só vai dar uma pincelada. Vamos lá. Que é o que mais cai em prova. Ó, desculpa, vamos lá. São tributos municipais. Bom, tributos, pessoal. Tributos é tudo que você paga, né? Show. Só que existem vários tipos de tributos. No caso, o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Tudo isso é tributo, pessoal? É. Dentro dos impostos, eu tenho IPTU, eu tenho ISS, eu tenho ITBI. Dentro das taxas, eu tenho taxa de expediente, eu tenho taxa de alvará, eu tenho um monte de taxa. Contribuição e melhoria são uma coisa só. Show, desculpa. Foi mal aqui. É, show, vamos lá. Então, esse é tributo. Então, o tributo, pessoal, é gênero. Tributo é gênero. Tributo é mais amplo. Tributo é tudo. Tudo que você paga é tributo. Show. Agora, dentro do tributo tem os impostos, tem as taxas, tem as contribuições de melhoria, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Show. A contribuição de melhoria, o próprio artigo 120 já vem dizer, ó, decorrente de obras públicas instituída por lei municipal, atendido os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. As contribuições de melhoria, pessoal, grosso modo, a gente vai ter aqui, grosso modo é o seguinte: se a prefeitura fizer uma obra pública, asfaltou a sua rua, e o seu terreno valorizou, ela pode cobrar de você essa valorização de terreno. Eu acho que a gente vai falar sobre isso, deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre isso. Fica tranquilo que eu vou dar um exemplo melhor, tá bom? Então, tributos, impostos, taxas, contribuições e melhorias, tá bom?
Então, o tributo divide nesses três. Show. Dentro dos impostos, agora a gente vai falar sobre os impostos, a gente vai entrar nos impostos agora. Eu tenho o IPTU, eu tenho o ITBI, eu tenho o IVCC, IVVC, quer dizer, e tenho o ISS e ISSQN. Bom, o primeiro imposto que você vai pagar é o imposto predial territorial urbano. Ou seja, se você tem um terreno, território, ou se tem um prédio, uma casa, qualquer coisa, predial, na zona urbana, você paga IPTU todo ano. Show, padrão FIFA, já sabe. E se eu moro na zona rural? Não paga IPTU, né? Vai pagar outro imposto que é da União. Show. Então pagou o IPTU, entendi. Show. O ITBI, pessoal, é o quê? É a transmissão entre pessoas vivas, porque tem a transmissão causa-mortes, né? Seria espólio, né? Que seria inventário. Seria aquilo que você deu, que a pessoa morre e deixa para outra, gente. Esqueci. Deu um branco agora aqui, esqueci. De novo, deu um branco de novo. Ficando velho. É, que a pessoa morre e deixa. Herança. Mas aqui não é o caso, pessoal. Não é o caso de herança. É entre pessoas vivas. Ou seja, eu vendendo um terreno para você. Algo que é título porto oneroso de bens imóveis, ou seja, imóvel. Por natureza, a seção física. Natureza, só o terreno. A seção física é o terreno mais a casa. E direitos reais sobre imóveis, isso aqui é uma outra história. Exceto de garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição. Isso aqui de garantia é uma outra coisa também, que se a gente explicar aqui vai demorar muito. Mas, enfim, para fim de prova, você dá uma lidinha aí. O que é ITBI? Eu vendi a casa para você. A casa no valor de 100 mil. Casa barata, né? Baratinho mesmo. Um terreno, né? Show. Pessoal, a gente vai ter que pagar ITBI. Tá? A lei vai dizer quem vai pagar, geralmente é quem está comprando. Mas vai ter que pagar ITBI, tá? Uns 4% ali do valor do terreno vai ter que pagar aí para o município, tá bom? Então é para transmitir o quê? Para trocar do meu nome para o seu nome. Então, pessoal, dando continuidade aqui, meu tablet acabou reiniciando aqui. Ó, o ITBI é o que você paga quando vai transmitir de um bem imóvel, né? Um bem imóvel para outra pessoa. Volta para cá. Beleza. Além disso, eu tenho o IVVC, que não existe mais. Então, para fim de prova, você vai levar, mas não existe mais, tá? Então, isso aqui não deveria nem estar aqui. Isso aqui estava na Constituição há muito tempo atrás, né? Bem tempo atrás, e aí foi removido, tá bom? Seria a venda, varejo de combustíveis líquidos e gasosos, ou seja, gasolina, ou então qualquer tipo de gás, exceto no diesel. Ou seja, o óleo diesel não se incluía no IVVC, tá bom? E por último, serviços de qualquer natureza. Então, se você exerce algum tipo de serviço no município, você vai ter que pagar ISS. Ah, professor, taxista, motorista de ônibus, né? Motorista de ônibus não, empresa de ônibus, ela paga. Serviço educacional, uma escola privada, ela paga ISS, tá bom? Show? Qualquer tipo de serviço. Desde que não seja um serviço do Estado, né? Algo relacionado ao Estado, que tem uma leizinha lá, vai dizer quais serviços que são. A nomenclatura pode ser ISS ou ISSQN, né? Que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Tanto faz você usar um ou outro, tá bom? Cuidado que a banca ela vai botar outros tipos de impostos. Um mais comum é o ITCMD, o IPVA, tá? Esses impostos aqui, eles não fazem parte do município, eles não são impostos do município, são impostos do Estado, tá bom? Só para você saber. Então, esses aqui são os impostos do município. E as taxas, professor? As taxas, tá? Só poderão ser instituídas por lei, como qualquer tributo, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público. Não vou me aprofundar aqui, não precisa. Você sabe que a taxa ou é poder de polícia ou serviço público, né? Geralmente a gente vê serviço público, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, né? Pode ser cobrado. Poder de polícia é o quê, professor Lê? Poder de polícia é, tipo, quando você constrói uma casa, você é obrigado a ter um alvará para construir, não é isso? Esse alvará é o poder de polícia, ou seja, é uma exigência, uma restrição à sua liberdade. Você deveria ser livre para construir o que você quiser a hora que você quiser, mas você não tem essa liberdade, tá? Porque o município impõe a você, o município tem o poder de polícia, você tem um poder, tá? De impor uma restrição a você como tem. Então ele pode embargar a sua obra, né? Se você não tiver alvará, você tem que pagar a taxa lá para liberar para você construir a obra, tá bom? Exemplo, tá bom? Beleza? Ninguém faz isso, né? Mas deveria fazer, né? Pelo menos segundo a lei. Show? Contribuição de melhoria, como havia dito antes, pode ser cobrada aos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais.
E aqui tem o limite total, que é a despesa realizada, e com o limite individual, o acréscimo do valor que a obra está em cada imóvel. É claro que você está estudando aí para a área tributária, isso aqui você tem que estar 100%, né? Mas tem gente que está estudando mais genérico, não precisa, para fins de lei orgânica, não precisa, porque a questão de lei orgânica, as questões, elas não se aprofundam tanto assim nessa parte. Mas o que seria isso aqui? Seria o seguinte, eu tenho um terreno que eu comprei por 10 mil. Aí veio a prefeitura, asfaltou, botou uma praça, botou ó, luz, botou tudo. Maravilha. E aí, pessoal, o que aconteceu? Iluminação pública, né? O que aconteceu? Isso foi o seguinte: o meu terreno que valia 10 mil agora está valendo 50 mil, tá? E aí, pode o município, tá? Dividir o valor da obra com todos aqueles que tiveram a valorização do seu imóvel, tá? E cobrar ali o acréscimo que teve, né? Descontar ali o acréscimo que teve na valorização. No meu caso, foi 40 mil de acréscimo, eu comprei por 10, valorizou 40 mil, agora está 50, né? Então, a prefeitura pode cobrar a contribuição da mulheria. Claro que as prefeituras não fazem isso, mas poderia fazer, segundo a lei, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe as partes mais importantes, ó. Então, a gente ficou nessa parte aqui, ó. Só faltou esse assunto aqui, ó, tá? Que são assuntos muito específicos, não tanto cobrado em prova. Mas é bom você passar o olho. Não esqueça também de adquirir as questões da Lei Orgânica Itaperuna para você fixar esses conteúdos. Todas as questões estão curtidas em vídeo. Lá a gente aborda mais assunto, um pouquinho mais ao fundo também. Tá? Lá tem um PDF também para download, se você quiser. PDF com comentário, PDF sem comentário, tá bem bacana e vale a pena adquirir, tá bom? Vou deixar os links na descrição do vídeo. Ó, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Esses slides também estão disponíveis lá no nosso site. Vou deixar o link na descrição e nos comentários. Te vejo no próximo vídeo de questões, né? Então, no próximo vídeo é de questões. Vamos fazer questõezinhas agora. Vamos lá. Tchau, tchau.